Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, pedir a Deus e ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? E você pode nos ajudar a divulgar também. Um canal de teologia católica. Esses dias me perguntaram aí, esse canal é novo? É novo, não é? Eu não conheço um canal que estuda toda a teologia católica pela internet de graça. Eu conheço alguns que cobram, né? Mas o nosso é de graça, eu não cobro nada, eu só cobro a sua inscrição. Tá? Então, se você puder me ajudar para a gente poder evangelizar, o nosso objetivo é esse. Tá? Inclusive, estamos oferecendo um curso bíblico de graça, começando do Antigo Testamento, coisa que não é fácil. Estamos estudando, gente, o Antigo Testamento. Eu não conheço, eu sempre quis fazer um curso, um estudo do Antigo Testamento e nunca achei. Nem pela internet, nem fora. Eu tive que fazer teologia, estudar sozinho. E hoje eu estou proporcionando para você um curso de bíblico, começando pelo Antigo Testamento. Eu estou até indo contra ao ensinamento da igreja, porque a igreja pede para que a gente comece a ler a Bíblia do Novo, que é mais fácil. Porque, gente, não é fácil entender o Antigo Testamento. Olha a nossa aula passada. Na aula passada, a gente estudou sobre aquele texto dificílimo sobre o rei Saul, que tinha expulsado os adivinhos lá de Israel, só que ele estava precisando, porque ele estava em guerra, então ele queria consultar Deus. Deus não respondeu, porque Deus, ele já não estava mais sendo fiel a Deus. Então ele buscou lá uma feiticeira, uma mulher que faz adivinhação, e pediu para evocar o espírito de Samuel, que era proibido. Está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Então, aí apareceu lá Samuel falando com Saul. E aí, é Samuel ou não é Samuel? Não sabemos. A igreja tem alguns teólogos que dizem que foi Samuel que apareceu, alguns dizem que é um demônio, não sabemos. Pode ser um, pode ser outro. Não é? Mas nós vimos na aula passada. E o que aconteceu? O Espírito falou para ele o quê? No outro dia você vai morrer, você vai estar aqui junto comigo. Olha só. Imagine você ir lá num centro desses aí que evoca os mortos e o Espírito falar que você vai morrer amanhã. Imagine. Então quer dizer, não vamos brincar com essas coisas. Tá? Com todo o amor do mundo, quem me conhece sabe que eu respeito todas as religiões. Mas você que é católico, não busque esse tipo de coisa. Não fique evocando os mortos, porque o demônio pode se apresentar ali. A igreja ensina isso. O demônio, gente, para te enganar,
ele pode se transfigurar. Aliás, a palavra de Deus diz isso, ele se transfigura em anjo de luz. Então você está achando que às vezes é uma pessoa que é seu pai, sua mãe, alguém da sua família, mas é o demônio. O demônio pode sim usar essas coisas para nos enganar. Tá? A igreja ensina isso e a palavra de Deus também nos ensina isso. São Paulo diz bem claro, aquilo que os pagãos sacrificam a demônios e não a Deus. Por quê? O demônio ele se esconde atrás dos ídolos para receber adoração e para nos enganar. Então todo o ocultismo, gente, vem do demônio. Cuidado com isso. Aí não é espiritismo, não. É adivinhação, é astrologia, todo o catecismo da igreja dá lá uma lista de tudo aquilo que é pecado. Horóscopo, tarô, búzio, não procure nada disso, gente. Todo tipo de ocultismo e adivinhação, o demônio pode usar essas coisas para te enganar. Mudar a voz, né, a aparência de uma pessoa, porque a igreja ensina que quem morreu não volta mesmo, que Deus permita. Uma permissão divina que não é comum. Mas esse negócio de ficar baixando espírito aí, falando, mandando carta, igual agora eu estou descontraindo para poder a gente não ficar muito pesado, né? O Padre Léo falava, né, que em vida o homem nunca escreveu carta, ou a mulher nunca escreveu carta, e depois que morre vai mandar carta, lá do além. Lá no além, gente, não tem como escrever carta não, lá no céu, no inferno, não tem nem como escrever carta. Ele era terrível, né? O Padre Léo era terrível. Mas é verdade, gente. Então o demônio usa essas coisas para nos enganar. Ah, meu pai está mandando dizer que não é seu pai, não é sua mãe. Não adianta. É o demônio que está te enganando. Cuidado com essas coisas. Tá? Então, gente, hoje nós vamos continuar. Se Deus quiser, nós vamos encerrar o primeiro livro de Samuel, que fala do rei Saul. Que infelizmente, né, se desviou de Deus, né? Deus não o atendia mais, não respondia mais às orações dele. Por quê? Porque ele se afastou de Deus. Não é? E estamos no tempo da lei. Estamos no tempo do olho por olho, dente por dente. Ainda não era o tempo da misericórdia, onde a pessoa erra, pede perdão. Não é? Agora também não podemos... Isso aí nos ensina o quê, gente? Não podemos abusar da misericórdia de Deus. Ah, Deus é misericordioso, então eu vou aprontar, e depois Deus me perdoa. Cuidado com isso. Se você cair por fraqueza é uma coisa, agora você saber, porque, gente, o pecado você tem que saber, querer e fazer. Então, se você começa a fazer aquilo ali de propósito, Deus vai te abandonar. Porque Deus não habita no pecado. Então, Saul, qual é a lição, né, do rei Saul para nós? Não abuse da misericórdia de Deus, né? Então, porque Deus pode se cansar. Tá? No capítulo 29, Davi ele começa a se despedir dos filisteus, que ele ficou ali um tempo. Tá? Então os filisteus concentraram todas as suas tropas e Israel acampou junto à frente. Tá? Os chefes dos filisteus desfilavam por centenas de milhares, enquanto Davi e seus homens iam à retaguarda. Os chefes dos filisteus perguntaram: que estão fazendo aqui estes hebreus? Tá? E responderam ao chefe dos filisteus: é Davi, o servo de Saul, rei de Israel. Tá? Há dias ele está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que entrou ao serviço até agora. Os chefes dos filisteus se opuseram a ele e lhe disseram: manda que este homem vá embora, que volte ao lugar em que o colocaste antes. Não venha ele conosco à batalha, para que não se torne para nós um adversário durante o combate. Por quê? Porque Davi pertencia ao exército de Israel, era inimigo dos filisteus. Então eles tinham medo, já sabiam o que Davi tinha feito com o gigante Golias, então eles estavam com medo de Davi também fazer o mesmo com eles. Pois, como
Como agradaria ele mais o seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Por acaso não é este aquele Davi de quem se cantava dançando? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então a fama de Davi já tinha se espalhado. Ao contrário de Saul, que tinha sido abandonado por Deus, Davi estava na presença de Deus. Então o nome dele já estava famoso, não é? Então, gente, olha só como é que Deus honra aqueles que o seguem, tá? Por isso que eu já estou cansado de explicar aqui. Se você está no time de Deus, você nunca vai perder, porque Deus vai estar sempre com você e vai te honrar. Então, mandaram chamar Davi e lhe disseram: pela vida do Senhor, tu és leal, e eu gostaria que entrasses e saísse comigo no exército. Portanto, nada de desonroso achei de ti, desde o primeiro dia até hoje, mas não és bem visto pelos príncipes. Por isso volta e vai em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Davi respondeu: que te fiz eu de censurável, desde o dia em que entrei no teu serviço até agora, que me impeça de combater do lado da verdade, que tu me tens sido agradável como um anjo de Deus. Só que o chefe dos filisteus disseram: que ele não suba a guerra conosco. Parte, portanto, amanhã bem cedo com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e ide para o lugar que vos indiquei. Não guardes no teu coração nenhum ressentimento, porque tu me és agradável. Levantai-vos de madrugada e parti bem cedo de manhã. Davi e seus homens se levantaram bem cedo para partir pela manhã e voltar à terra dos filisteus. E os filisteus subiram. Então, gente, olha só como é que é importante você ter a sua consciência tranquila, tá vendo? A consciência de Davi estava tranquila. Por quê? Porque Davi não tinha feito mal para ninguém. Davi sempre foi um homem honrado, honesto, temente a Deus. Por isso que era o rei segundo o coração de Deus, prefigura do Messias. Por isso que Jesus é o filho de Davi. Não só porque era descendência de Davi, mas também porque Davi era um rei justo perante Deus. Tá? O único erro dele, nós vamos ver mais para frente lá, é ter lá olhado lá para a mulher que não era dele. Por isso que eu gosto de brincar, que é sempre as mulheres que perdem o homem, né? Mas é brincadeira, né? Continuando aí. Davi e seus homens chegaram ao terceiro dia, e os amalecitas haviam feito uma incursão na terra, tá? E a incendiaram. Fizeram prisioneiros as mulheres que ali se achavam, pequenas e grandes. Não mataram ninguém, mas as levaram consigo e continuaram seu caminho. Os amalecitas também eram pagãos, tá? Adversário dos israelitas. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, viram que ela fora incendiada e que as suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido capturados. Então Davi e a tropa que estava com ele prorromperam em gritos e choraram até não terem mais força para chorar. As duas mulheres de Davi tinham sido capturadas, Aquinoã de Jezael e Abigail, que fora mulher de Nabal de... já falei, gente, que os reis tinham várias mulheres, né? E, infelizmente, era a poligamia que tinha, né? Era tolerável. Até vir no Novo Testamento de novo, e Jesus colocou tudo no lugar novamente, ok? Tá vendo, gente? Então o próprio Davi chorou, porque viu a cidade lá incendiada. Então o próprio Davi chorou. Como Jesus também chorou quando Lázaro morreu. Então não é pecado nenhum você chorar. Pode chorar à vontade. Está com algum problema, está angustiado, chore. Quem dera que eu pudesse chorar. Eu tenho muita dificuldade para chorar. Mas não é pecado nenhum você chorar. Agora chore na fé. Nunca chore no desespero. Chore com fé. Tá? Porque Deus está no comando. Tá bom? Mas não é pecado nenhum chorar. Davi estava em profunda amargura, porque a tropa falava em apedrejá-lo. Com efeito, a tropa estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. Olha aí. Davi encontrou ânimo no Senhor, seu Deus. É o que eu acabei de falar.
Está angustiado? Está com problema? Não tem problema, nós somos, gente, nós somos seres humanos. Ninguém aqui, né, é forte, não. Não pense você que você é forte, que você não é. Mas busque consolo no Senhor. Tem vários salmos maravilhosos que falam sobre isso. Na minha angústia clamei a Deus e Ele me ouviu. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então, chore, né, mas não no desespero, porque Deus está no comando. Deus acima de tudo. Tá? Disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: rogo-te, traze-me, né, o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então Davi consultou o Senhor e lhe disse, tá vendo? Então nós também devemos consultar a Deus. Como é que a gente consulta a Deus? Através da oração. A nossa consulta, gente, é o nosso rezar, orar. Você que é cristão, não importa, já fiz um vídeo sobre isso, a diferença entre rezar e orar, não tem diferença nenhuma. Tá? Você pode rezar, orar, o importante é você estar em comunhão com Deus. Tá? Não tem problema nenhum. Rezar é aquelas orações, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, e você também pode fazer uma oração espontânea. Não tem problema nenhum. Tá? Pode rezar, orar, não tem problema. O importante é você estar em sintonia com Deus. Consultou o Senhor e lhe disse: perseguirei esse bando? Alcançá-lo-ei? A resposta do Senhor foi: persegue-os, porque certamente estavam com ele e chegaram à torrente. Davi continuou a perseguição com 400 homens, mas 200 ficaram, porque estavam muito cansados para atravessar a torrente. Então, lembrando, gente, que aqui é um contexto de guerra. Israel contra os pagãos, os amalecitas, tá? Então era o Deus de Israel, por isso que Deus mandou ele continuar a guerra. Por quê? Porque ali era Deus, tá? Israel, e Deus que combatia por Israel, contra os pagãos. O povo monoteísta, que adorava um único Deus, contra os pagãos que adoravam vários deuses. Então, era um contexto da época, tá bom? Encontraram um egípcio no campo e pegaram para levá-lo a Davi, ofereceram-lhe pão, que ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pouco de massa de figos, 2 cachos de passa. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não comia nem bebia nada. Então, gente, o jejum ele é importante, tá? O jejum é uma prática espiritual, mas também não exagere. Tem gente aí que acha que é Jesus, aí fica dias e dias sem comer e passa mal. Não é para isso, tá? Faça um pouco de jejum lá, mas não exagere. Deus não quer também o exagero, ok? Para você não ficar fraco, tá? Davi lhe perguntou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: eu sou egípcio, escravo de um amalecita, o próprio povo que eles estavam guerreando, né? Mas o Senhor me abandonou porque adoeci faz hoje 3 dias. Fizemos uma incursão contra o Neguebe de Judá, de Calebe, e incendiamos aquelas terras ali, né? Perguntou Davi: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te guiarei até esse bando. Naquela época, gente, tinha esses tipo de juramento, né? Jesus disse que a gente não deve jurar. Claro que tem alguns juramentos que a gente é obrigado a fazer, no casamento, lá no juiz, inclusive em cima da Bíblia, não é? Mas, né, aquilo que a gente puder, como Jesus explicou, sim, sim, não, não, né? É bom que seja assim. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Lembrando, gente, que Davi era da tribo de Judá,
da qual vai nascer o Messias. São José e Nossa Senhora também eram da tribo de Judá. Davi os feriu desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 jovens que fugiram em camelos. Davi recuperou tudo que os amalecitas tinham carregado, também suas 2 mulheres. Não faltava ninguém, pequenos e grandes, filhos e filhas, nem nada do despojo, nem de tudo que haviam saqueado. Davi recuperou tudo. Davi tomou todo o gado miúdo quanto ao gado menor, foi encaminhado à frente desse rebanho e disseram: eis o despojo de Davi. Então, gente, o Senhor fez com que Davi vencesse, né, lá os inimigos, os amalecitas, e pegasse tudo de volta, inclusive as suas mulheres, tá bom? Então, por isso que eu sempre digo que a gente deve estar sempre no time de Deus, a gente sempre vai vencer. No final, a vitória é certa. Davi chegou junto dos 200 homens que estavam cansados, não puderam seguir, tinham ficado na torrente. Saíram ao encontro de Davi e da tropa que o acompanhava. Davi se aproximou com a tropa e os saudou. Todos os malvados e vadios que haviam entre os que tinham acompanhado Davi disseram: visto que eles não marcharam comigo, nada dos despojos que salvamos lhes será dado, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos que o recebam e se vão. Porém Davi disse: não, irmãos meus, não agireis assim com os que nos deu o Senhor. Ele nos protegeu e entregou nas mãos o bando que veio contra nós. Quem vos ouvira neste assunto? Por quê? A parte do que desceu do combate e a parte do que ficou com as bagagens, faça-se a divisão normal. Então, olha como é que Davi era um rei justo. Davi mandou dividir tudo entre eles. Tá vendo? Davi era um rei bondoso. Por isso que Deus achou graça em Davi, porque Davi era um bom homem, tinha um bom coração, não é? Era a figura do Messias, do próprio Jesus. E a partir desse dia foi um estatuto e uma norma para Israel que persiste até o dia de hoje. Chegando a Sineleg, Davi enviou partes do seu despojo aos anciãos de Judá, não é? Seus próximos, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos do Senhor. Aos de Betu, aos de Ramá, Negueb, aí aqui ele começa a falar, não podemos passar isso, tá? Então, Davi mandou, né, repartiu tudo ali para um pedacinho, né, para cada um, daquilo que ele tinha pegado, né, que já era deles, que tinham sido roubados, então ele dividiu para todo mundo, olha só, tá vendo? Então, gente, isso é um grande ensinamento para nós. Na igreja, não pode ter tudo para mim. Não, tem que ser repartido. O pão tem que ser repartido. Eu não estou falando aqui de teologia da libertação, não. Estou falando que no começo da igreja não tinha necessidade, as pessoas não tinham necessidades. Por quê? Tudo era dividido. Por que o mundo hoje está tão desigual? Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Porque aquele que tem não quer repartir. Então Davi, que era o rei, mandou repartir tudo. Todos os despojos, um pouquinho para cada um. Então na igreja tem que ser a mesma coisa, gente. Aquele que não tem, devemos levar um pedacinho daquilo que aquele que tem mais, divide. Ok? Claro que aquele que não tem não vai poder dividir, mas aquele que tem pode dar mais. Isso ainda é só dinheiro, não, gente. A gente aqui não está falando só de dinheiro, né? A gente está falando mesmo de uma cesta básica. Você pode doar uma cesta básica, não é? Para uma criança carente. Graças a Deus. Gente, a Igreja Católica é a igreja que mais fez caridade no mundo. Fez e faz até o dia de hoje. Graças a Deus. E não precisa de teologia da libertação para isso. Nós já estudamos sobre isso, já fiz um vídeo só sobre isso. Está aí no nosso canal. Tá? Junto com o pão material, nós temos que levar também o pão espiritual. Temos que levar Deus para as pessoas. Porque não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Então, o pão material, mas também o pão espiritual. As duas coisas. Tá bom? Então, Davi realmente era um rei muito bom. Não é? Tinha suas fraquezas,
Nós vamos ver depois, mas era um bom rei. Não é? E agora, gente, vamos fechar o livro de Samuel com o capítulo 31. Eu nem falei a página. A Bíblia de Jerusalém é a página 431. Se você quiser me acompanhar, página 431, capítulo 31, Batalha de Gilboé, morte de Saul. Então, gente, infelizmente, vai acontecer com Saul o que o espírito lá de Samuel, ou não sei se é Samuel, falou que ia acontecer, que ele ia morrer no dia seguinte, ia estar com ele, na mansão dos mortos. Né? Todos aqueles que morreram antes de Jesus, ninguém foi para o céu nem para o inferno. Todos foram para a mansão dos mortos. Então, vai acontecer exatamente, né, o que falaram para ele. Ele vai acabar morrendo, infelizmente. Não é? Porque a gente não deve ficar feliz com a morte de ninguém. Tá? A Sagrada Escritura diz bem claro, Deus não fica feliz com a morte de ninguém, nem do pecador. Tá? Deus não quer a morte de ninguém. Então a morte, gente, não é vontade de Deus para ninguém. Tem muita gente que pergunta isso. Será que a morte de fulano Bertrano é vontade de Deus? Nunca. A morte nunca é vontade de Deus para ninguém, nem para aquele maior assassino. Né? Não importa se a pessoa é boa ou se não é. Morte nunca é uma pessoa que suicidou. Deus não fica feliz com nada disso, gente. A morte não vem de Deus, o mal não vem de Deus. A morte é consequência do pecado. Meu pecado gera dor, sofrimento e morte. E o pecado do outro também gera morte. Não é só o meu pecado. Já dei esse exemplo aqui, vou dar novamente. Você pode estar dirigindo aqui, normalmente sem correr. Vem o outro de lá e bate em você. Que culpa você tem? Mas o pecado dele te atingiu. Entendeu? Então, muitas vezes, a morte é uma consequência, não é? Às vezes do meu pecado, mas também do pecado da humanidade inteira. Porque, veja, Deus, ele não muda as leis que ele mesmo colocou no mundo. Entendeu? Deus pode, se ele quiser, ele pode, mas ele não muda. Ele fez a lei da gravidade. Se uma pessoa se jogar do avião, ela vai morrer. Deus não vai segurar ela. Entendeu? Se a pessoa pular da ponte, igual eu vi há pouco tempo agora um homem pulando da ponte, ele vai cair e vai morrer. Deus não vai segurar ele lá embaixo. Entendeu? Então, mas não foi Deus quem quis isso. É a liberdade humana. Ele pulou porque quis. Porque nós temos liberdade. Por que a pessoa às vezes tira a própria vida? Porque ela tem livre-arbítrio. Por isso que não existe destino. Não existe destino. Porque nós temos liberdade. Então ninguém está predestinado aí, nem para o céu, nem para o inferno. É uma escolha. Nem Deus e nem o diabo, gente, coloca ninguém no céu e nem no inferno. Sou eu. A escolha é minha. Deus coloca lá os dois caminhos. Está lá no Deuteronômio, nós já lemos. Deus coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição, o céu e o inferno. Mas a escolha quem faz somos nós. Entendeu? Isso depende da vida que nós vivemos aqui. E Saul escolheu a vida, né, vamos dizer assim, desobedeceu a Deus, não é? Então, Deus deixou ele de lado. Como Caim, mesma coisa. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Um era justo, o outro não era. Entendeu? O outro matou o próprio irmão. Ele foi injustiçado porque Deus olhou para Abel, mas não olhou para Caim. Mas Deus falou com ele. Por que você está triste? Se você fizer coisas boas, você não tem por que ficar triste. Mas não, ele foi lá e matou o próprio irmão. Por quê? Porque Deus olha o coração, Deus olha o que está por dentro, não é por fora. Por que às vezes a gente acha que Deus é injusto? Porque a gente olha por fora, mas Deus olha por dentro. Por isso que Jesus diz, é do coração que nasce tudo aquilo que é de ruim. Maus pensamentos, tudo aquilo que é de ruim. Por isso que Jesus fala que tudo que a gente come e bebe com moderação não é pecado. Por isso que você pode tomar até um copo de cerveja, um copo de vinho, não é pecado. Por quê? Aquilo que entra, vai para, como Jesus ensinou lá, Mateus 15. O que mancha é aquilo que sai da boca, porque sai do coração. Entendeu? Então, infelizmente, vai acontecer a morte de Saul, não é? Entretanto, os filisteus atacaram Israel e os homens de Israel fugiram perseguidos por eles
e caíram feridos de morte no monte Gilboé. Os filisteus fizeram cerco a Saul e seus filhos, e mataram Jonathan, Abinalaque e gente, me desculpa, mas esses nomes são muito difíceis de ler. Filhos de Saul. Então os 3 filhos de Saul morreram, inclusive o Jonathan, que era amiguíssimo de Davi. Amigo, tá, gente? Pelo amor de Deus, amigo. Tem nada de homossexualidade, pelo amor de Deus. Tá? Era amigo de Davi, mas acabou morrendo também. Era guerra, fazer o quê? Na guerra você pode morrer, né? Todo o peso do combate se concentrou sobre Saul. Os atiradores, homens armados de arco, o descobriram e ele tremeu fortemente à vista dos atiradores. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos, ou seja, aqueles que não eram circuncidados, que não pertenciam ao povo judeu, os pagãos, né? Para que não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis obedecer-lhe. Por quê? Porque Saul era o ungido do Senhor. Lembramos isso. Pois tinham muito medo. Então Saul tomou a sua espada e lançou sobre ela. Vendo que Saul estava morto, também o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, gente, tem gente que interpreta isso aqui como um suicídio, que Saul teria tirado a própria vida, não é? Podemos dizer que não deixa de ser um suicídio, não é? Aí muita gente interpreta como, naquela época, se acreditava que o suicídio levava para o inferno, que Saul, né, no caso, aqueles que defendem que quem apareceu para Saul foi o demônio, dizem isso, como o Espírito falou que no outro dia ele ia morrer e estar com ele, e o demônio está no inferno. Muita gente acredita que Saul também foi para o inferno. Por quê? Porque ele se matou. A igreja não confirma isso. A igreja nunca disse o nome de uma pessoa que esteja no inferno, nem Judas. E Jesus chamou Judas de o filho da perdição. Mas a igreja nunca disse, gente, o nome de um condenado. Nem Hitler, nem Mussolini, nem Lutero, né? Igual muita gente pergunta, Lutero está no inferno? A igreja nunca disse isso. Não é? Por quê? E nem o Saul. Por quê? Primeiro, Antigo Testamento ainda não tinha céu e inferno. Aqui todos iam para a mansão dos mortos. Quando Jesus desceu à mansão dos mortos, ele foi lá e resgatou os justos. Aí depois sim, depois que Jesus foi para o céu, abriu o céu, aí sim, céu e inferno. Agora veja, a igreja nunca disse o nome de ninguém que esteja no inferno. Então nós não podemos afirmar que Saul, né, que Judas ou outras pessoas, por mais ruins que sejam, estejam no inferno. Tá? A igreja nunca disse isso. A igreja, o Papa tem autoridade para dizer que uma pessoa está no céu. Tanto que é um processo de canonização, que eu já expliquei, que pesadíssimo, mas aí sim a igreja ensina que o Papa tem autoridade para dizer que uma pessoa está no céu. Os santos. Agora, a igreja, o Papa não tem autoridade, a igreja não tem autoridade para dizer que fulano está no inferno. Não tem. Entre a pessoa e Deus, gente, só Deus pode fazer esse julgamento. Então, a igreja não tem autoridade para dizer que uma pessoa está no inferno. Então, esses que defendem que o Saul foi para o inferno, está no inferno, nós respeitamos. Mas a igreja não confirma e nunca disse isso. Ok? Agora, se for realmente Samuel, né, que apareceu para Saul e falou que no outro dia ele ia morrer e estar com ele, é a parte mais correta. Por quê? Porque Samuel está na mansão dos mortos e Saul também, no outro dia, foi para a mansão dos mortos. Então, né, é mais coerente, né, entender que era o espírito de Samuel realmente que apareceu. Mas, se alguém acha que é o demônio, né, a igreja também não diz que está errado. Tá? Mas a igreja fica mais com a interpretação de que realmente Samuel realmente possa ter, Deus possa ter permitido, né, que o espírito de Samuel aparecesse. Infelizmente,
Saul acabou se matando, se suicidando. Agora, se ele foi para o inferno, nós não podemos afirmar isso. Tá? Mas, vendo que Saul estava morto, também o escudo... já falei, né? Assim morreram juntos naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale, e os que estavam na outra margem do Jordão, do rio Jordão, onde Jesus foi batizado, né? Viram que os israelitas tinham fugido, que Saul e os seus filhos tinham perecido, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e se estabeleceram ali. Então aqui, gente, aconteceu o contrário, por exemplo, de Golias. Não é? Davi combateu Golias e venceu, Israel venceu os filisteus. Aqui os filisteus, entre aspas, venceram Israel, né, nessa batalha aqui. Por quê? Porque Saul já não estava mais na graça de Deus. Por isso, gente, que a gente tem que estar sempre na graça de Deus, para que a gente não se perca na vida. Tá? Aquele que está com Deus, né, peça sempre a graça de Deus. Nunca perca Deus de lado, nunca perca Deus de vista. Tá? Porque olha só o que aconteceu com Saul. Ele perdeu a batalha, ele perdeu a guerra. Não é? É o que eu já estou cansado de explicar aqui. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar as vítimas, acharam Saul e os seus 3 filhos, que jaziam no monte Gilboé. Cortaram-lhe a cabeça e despojaram-no das suas armas e os enviaram à redondeza pelo território dos filisteus para anunciar a notícia em seus templos e ao povo. Olha só que triste. Fizeram a mesma coisa que Davi fez com Golias. Cortou a cabeça dele, não é? O mesmo que Davi fez com Golias, eles fizeram com Saul. Cortaram a cabeça dele e levaram lá para os templos pagãos deles para oferecer aos ídolos, aos demônios, né? Podemos dizer que são demônios, né? Aos ídolos pagãos. Tá vendo? Infelizmente, olha só como é que foi o fim de Saul e dos filhos dele, né? Infelizmente. Tá? Dispuseram as suas armas no templo de Astarte e fizeram o seu cadáver no muro de Betsã. Olha aí, tudo deuses pagãos, tudo ídolos. Todos esses ídolos, gente, eram representados por imagens. Por isso que Deus proibia as imagens no Antigo Testamento. Esse Astarte, Betsã, né, Baal, Aserá, Moloque, tudo deuses pagãos, ídolos, que Deus proibia. Por isso que Deus proibia lá no livro do Êxodo, no Deuteronômio, fazer imagem de ídolos, porque esses pagãos adoravam e ofereciam, né, inclusive vidas humanas. O único povo que não fazia sacrifícios aos deuses, né, de pessoas, é o povo israelita. Tá? O que os judeus ofereciam? Um carneiro, um animal, porque o animal não tem alma. Já expliquei, tem gente que não gosta de eu falar isso, mas eu já falei que eu não estou aqui para agradar ninguém. O animal não tem alma imortal. Então, os judeus ofereciam então um cordeiro, um carneiro, um animal que não tem alma. Tá? Agora, os outros povos pagãos ofereciam vidas humanas. E não é só no Antigo Testamento, não. Os maias, astecas, aqui pertinho de nós faziam isso. Por isso que Nossa Senhora de Guadalupe apareceu lá no México, para poder acabar com esse paganismo todo. E foram cristianizando os índios, que inclusive eram canibais, aqui no Brasil também, São José de Anchieta, já fiz até um vídeo dele aqui. Então, gente, nessa época se faziam até sacrifício de vidas humanas. Só mesmo Israel que não fazia sacrifícios humanos aos deuses pagãos, aos ídolos, não é? Por isso que Deus proibia, então, as imagens no Antigo Testamento. Não todas as imagens de deuses falsos. Tá, gente? Por isso que eu já expliquei várias vezes sobre isso. Assim que os habitantes de Jabés de Galade souberam que os filisteus tinham feito com Saul, todos os valentes se puseram a caminho e, depois de terem andado a noite toda, retiraram do muro de Betsã os corpos de Saul
e os dos seus filhos, voltando a Jabés, e aí os queimaram. Olha aí, tá vendo? Infelizmente queimaram, tá? O corpo de Saul. Aqui vem a questão que eu quero abordar com vocês. Deixa eu só terminar, que foi só um pedacinho. Depois recolheram os seus ossos e o enterraram debaixo da tamargueira de Jabés e jejuaram durante 7 dias. Olha aí, tá vendo? Então, gente, mesmo Saul já não sendo mais o rei, já estando afastado de Deus, eles choraram e jejuaram 7 dias. Para nós hoje, o que nós podemos interpretar disso? A missa de 7º dia. Por que nós rezamos? É uma tradição. Tá? É uma tradição muito bonita, tá? De fazer uma missa de 7º dia. Para a gente lembrar do fulano que já faleceu, né? Reunir a família, reunir os amigos e oferecer para a alma dele a Santa Missa, o sufrágio, né? O sacrifício de Cristo pela alma da pessoa que já morreu. Então, gente, não deixe esse costume se perder, tá? Faça. Você pode fazer missa de mês, missa de ano, não tem problema nenhum. Mas a missa de 7º dia é uma tradição importante, tá vendo? Então eles jejuaram e choraram 7 dias a morte do rei Saul. E eu quero encerrar falando sobre essa questão aqui deles terem queimado o corpo de Saul. Muita gente interpreta isso como a questão da cremação. O que o nosso catecismo fala sobre isso, gente? Nós estamos estudando o catecismo. Quando a gente for estudar sobre a moral, não é? Os mandamentos, tem um parágrafo sobre a cremação. Mas como aqui já é o assunto, eu já quero falar alguma coisa, porque tem gente que pergunta. O que a igreja diz sobre a cremação? Veja, a igreja prefere o sepultamento, tá? Então, entre o sepultamento e a cremação, a igreja prefere o sepultamento. Ok? Primeira coisa. Mas, se a família ou a pessoa prefere, né, a cremação, o que a igreja ensina? A igreja não é contra a cremação, mesmo preferindo o sepultamento. Tá? Agora, veja, tem 2 coisas que a igreja ensina sobre a cremação. 2 coisas. Primeiro, que não seja para desafiar a fé. Como assim? Eu vou ser cremado porque morreu, acabou, então vou queimar mesmo porque acabou. Aí não, aí você está desafiando a fé. Porque, né, nós sabemos que, primeiro, o que morre é o corpo, a alma é imortal. Então nós não morremos. O que morre é o corpo, e esse corpo vai ressuscitar. Inclusive da pessoa que foi cremada. Virou cinzas, mas Deus vai refazer, seja na cinza, seja no sepultamento, né, que vira pó. Deus vai refazer, e Deus tem poder para isso. Para Deus nada é impossível. Não é? Aquele que fez a doação de órgão é a mesma coisa. Não vou doar meu órgão porque aí na hora da ressurreição Deus vai te dar órgãos novinhos em folha. Tá? Deus vai te fazer perfeito. Tá? Deus não faz nada pela metade. Então não tem problema nenhum. Pode doar o órgão, não tem problema nenhum. Mas sobre a cremação, se não for para desafiar a fé, não tem problema. Porque, independente se a pessoa será cremada ou não, ela vai ressuscitar. Bons e maus. Pode ser cremado, sepultado, não importa o jeito que a pessoa morre, ela vai ressuscitar. Ok? Não tenha dúvida disso. Então, se não for para desafiar a fé, não tem problema nenhum. A igreja aceita. Outra coisa, isso aí, gente, é o que mais a gente vê, tá errado. As cinzas da pessoa, quando a pessoa é cremada, as pessoas recebem, a família recebe as cinzas, o corpo da pessoa, as cinzas. Não pode jogar na terra, na água, no jardim, no ar. Vou lá, vou subir no avião e vou jogar as cinzas da pessoa. Não pode. As cinzas da pessoa têm que ser sepultadas no cemitério da família, no jazigo da família. Ok? Então as cinzas da pessoa têm que ser sepultadas. Não pode jogar de qualquer jeito, porque você está desrespeitando a pessoa.
Aquilo ali é o corpo da pessoa, mesmo que seja cinzas. É o corpo da pessoa. Entendeu? Sobre guardar em casa, eu não sei. Confesso a você que eu não sei o que a igreja ensina sobre isso. Nunca ouvi. O que eu sei é isso, que não pode jogar em qualquer lugar, tem que sepultar. Agora, uma vez me perguntaram, ou fizeram uma pergunta sobre a pessoa que quer guardar cinzas em casa, do marido, da mulher, do pai, da mãe. Eu nunca vi a igreja falar sobre isso. Eu sei que a igreja pede para sepultar. Eu jamais guardaria as cinzas de uma pessoa na minha casa. Eu jamais faria isso. Eu acho que estranho. Eu prefiro fazer como a igreja ensina, botar lá no cemitério. Entendeu? Agora, aí no caso teria que consultar, né, um padre. Se tiver algum padre, bispo, né, bispo é mais difícil, um padre, um diácono, ou até mesmo um leigo, que puder me ajudar. Tá vendo, gente? Eu não sei tudo. Eu confesso para você que eu não sei tudo. Eu já estudei muito, mas nem tudo a gente sabe. Eu também não tive tempo de perguntar tudo aos padres, aos diáconos, né, que são amigos meus. Então, isso aí é uma coisa que até hoje eu não sei dizer se a pessoa pode guardar as cinzas dentro de casa. Tá? O que eu sei é isso, não pode jogar na água, na terra, no ar, não é? Tem que sepultar. Agora, se pode guardar em casa, não sei dizer. Aí tem que consultar, né, o que a igreja ensina sobre isso. Amém? Então, gente, terminamos, com a graça de Deus, o primeiro livro de Samuel, a história do rei Saul. Infelizmente, terminou assim, de forma trágica. Na próxima aula de estudo bíblico, nós vamos começar o segundo livro de Samuel, que começa a contar a história do rei Davi. Porque Saul agora morreu, então agora Davi vai assumir, porque ele estava fugindo do Saul. Né? Ele já era o rei, porque Samuel já tinha ungido ele, só que ele ainda não tinha assumido porque estava fugindo de Saul, que estava perseguindo ele. Agora não, Saul morreu e ele agora vai poder reinar sobre o povo, né? Davi. Então agora o segundo livro de Samuel vai contar a bela história do rei Davi. É muito bonita a história de Davi. Era um rei muito bom, muito temente a Deus. Só teve um errinho que nós vamos ver. Nós vamos passar pela vida dele, vocês vão ver o erro dele, né? Infelizmente, né? Mas é assim mesmo, nós somos humanos, todos nós erramos, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.